Vendo os acontecimentos que temos no mundo hoje, noto que o fim se aproxima muito rápido. Não há mais tempo para lutar em Jericó, como tenho dito repetidas vezes. A palavra do Senhor nos mostra, no último livro, que Deus revelou a Jesus Cristo o que aconteceria nos últimos momentos, tanto da igreja como o início da grande tribulação. Capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Claro que Deus não quer isto. Claro que não existe vontade permissiva de Deus. Deus só tem uma vontade. Se você iniciar o livro de Apocalipse, a leitura do primeiro capítulo, segundo, terceiro, fala das igrejas. E no quarto capítulo é o arrebatamento da igreja. E no quinto capítulo é a apresentação da igreja para Deus. E a partir do sexto capítulo é o início da grande tribulação, que inicia-se com o cavalo branco, o anticristo, que vem enganar os homens. Não confundir com Apocalipse 19, versículo 11, que é o próprio Cristo. Estes cavaleiros, estes cavalos do capítulo 6 são simbólicos. E o de capítulo 9, versículo 11 é o próprio Cristo. Capítulo 6 inicia-se a grande tribulação, inicia-se com a abertura do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo e o sétimo selo. O quarto selo é o cavalo amarelo. E quem vinha montado sobre ele era a morte. O que é que eu noto hoje? Que há um esfriamento da doutrina da palavra de Deus. Há uma falta de leitura. Poucas pessoas têm se dedicado ao ensino da Bíblia e poucas à leitura da Bíblia. Eles chegam a dizer que Apocalipse é muito difícil de entender. Então Deus vai revelar alguma coisa ao seu povo de forma que ele não possa entender? Faça-me um favor. Tudo o que existe na Bíblia, nós poderemos saber. Cada sentença. Esta ideia que é mistério, o mistério é revelado. É bem claro isso. Vocês sabem, as guerras têm existido desde a eternidade, que o diabo quis tomar o lugar de Deus.
É uma péssima coisa a pessoa iniciar uma luta e não ter certeza se vai ganhar ou não. Ele tem que medir as duas forças. E não foi isso que o diabo fez. Viu glórias em Deus, viu majestade em Deus e quis para ele. E Deus o expulsou do céu. Bateu na terra, fez o mal que fez. E hoje o príncipe deste mundo é o diabo, não é Jesus. O príncipe, quem manda aqui é o diabo. Esta é a razão que crentes são queimados vivos. Deu para entender? Isso não é a vontade permissiva de Deus. Não! Em absoluto. O mundo jaz no maligno. E os reinos voltarão a pertencer a Jesus Cristo. Leia Apocalipse. E o cavalo amarelo vem trazendo a morte. A morte é um mal que tem atacado desde o casebre do homem mais pobre do mundo até os palácios onde existem os melhores médicos. Nenhum homem morreria se Adão não tivesse pecado. Nenhum homem precisaria ir para um hospital se Adão não tivesse cedido ao desejo do diabo. Mas Adão, a ele foi entregue o mundo. Era para ele governar. Mas ele ouviu a voz do diabo. Cuidado com o que você ouve. Porque mais dia, menos dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um perigo ouvir líderes falsos, líderes que têm por pai o diabo. É um perigo muito grande. O quarto cavaleiro é a morte. Mas antes virá a fome. Por quê? Porque se existem guerras, nos momentos de guerra não se planta. Não há como plantar. Nos momentos de guerra não se constrói, somente se destrói. E os homens amam a guerra. Eles querem dominar os outros. São piores que animais. Nunca vi um cavalo tentando criar um reino para ele. E aquele homem mais simples, ele quer um reino, nem que seja uma convenção. Não é verdade? Eles pensam que uma cadeira importante fará ele alguma coisa. Não! Se você colocar um cachorro sentado no trono do rei, ele nunca será rei, ele sempre será cachorro. Portanto, este lugar, esta ideia de sentar em lugares imponentes, isto não lhe trará nada, meu amigo. Em absoluto. Você continuará a mesma coisa. Não há nenhuma glória nisto, nenhuma capacidade, nada. Estes cavalos simbólicos, parece que ouço ao longe o tropel deles, vindo sobre a terra. E o último deles é a morte. Há pessoas que dizem
que a morte é algo bom, que a morte vai levá-los perto de Deus. Não! A morte, o anjo da morte, leva os perdidos, porque a própria morte será lançada no lago de fogo. É o último inimigo a ser vencido, o último. Alguém será o primeiro e alguém será o último, e o último é a morte. Desde menino, eu venho observando as famílias que perdem seus entes queridos. Não há como perder um ente querido e não sentir uma dor. Não há. Da minha família, de homens só tem eu. Não tenho um irmão para conversar. Isso me dói muito. Porque embora meus irmãos não pensassem exatamente como eu penso, mas é ruim não ter um irmão. É ruim, é péssimo. E agora, povo meu, existe uma ideia maligna que virá uma grande força, um grande vento, um grande despertamento para a igreja antes do arrebatamento da igreja. Mentira! Não haverá isto. O grande avivamento acontecerá na grande tribulação, porque os que ficarem, eles sabem o que aconteceu. E também no milênio. Porque quando a igreja for arrebatada, a porta da graça não se fecha, como eles ensinam. Não! Os judeus entrarão na eternidade através do arrependimento à pessoa de Jesus Cristo. Eles são escolhidos, mas eles têm que aceitar a Jesus. Não será diferente para eles. Nenhum homem se salvará se não aceitar Jesus. Agora, povo meu, eu noto que nações e nações não produzem mais nada. Isso vem fome. Porque a produção de alimentos evita a fome. Mas se não se plantar, a fome se instala no mundo e a violência. Porque todo ser humano precisa alimentar-se. E não haverá tal avivamento. Como eu sempre ouvi. Não, isso não haverá. Porque assim saberíamos que o Senhor estaria às portas. O Senhor levará a sua igreja. Estaremos para sempre com o Senhor. Espero que o Senhor te abençoe e te guarde. E que nenhum de nós veja cavalo branco, cavalo vermelho, o cavalo preto, nem o cavalo amarelo, mas que nesta época estejamos nas bodas do Cordeiro, que é lá em cima, lá com Deus, não é nem na terra, nem nos ares, mas sim na presença do Todo-Poderoso, e voltaremos em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém